Boa noite, gente. A Lília me entregou, né? Falou que eu tô aqui o dia inteiro, mas estou firme e forte. Mas estou na presença. Quero compartilhar da alegria de estar aqui com vocês, né? Nesse momento que inicia o estágio 3 e dizer que tenho acompanhado de alguma forma o andamento do estágio 1 e 2, não como formadora, que foi a professora Valéria, mas como coordenadora de estágio e acompanhando a questão das documentações e tudo mais. E agora, nesse momento, né, a expectativa é que a gente tenha um contato mais aproximado, não esquecendo, né, das questões que estão norteando também o estágio. Eu vou falar um pouco da disciplina, vou falar só um pouco, porque vocês vão ter o espaço amanhã à tarde, né, que as tutoras estão, né, aí sedentas para falar sobre o assunto, então nós vamos deixar por conta delas. Então eu vou falar um pouco só sobre o coração dessa disciplina, sobre algumas questões que talvez podem ajudar a partir disso, e depois, no segundo momento, falar sobre o evento de estágio. Quem aqui se inscreveu para o evento de estágio? Quem está aqui no auditório se inscreveu? Isso! Muito bem. Quem mandou o artigo? Olha, muito bom. Então, só dando uma prévia, segunda-feira sai a lista dos artigos aprovados. Quero ressaltar aqui que não é fácil fazer esse tipo de evento, de trabalho. Quero agradecer aqui as colegas de caminhada aqui que têm dado esse suporte, porque uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então aqui nós somos um monte de andorinha, uma caminhando umas quase voando. E o Vinícius, né, o andorinho, tem me ajudado muito, tem sido aí um companheirão. Então eu queria falar um pouco sobre a geração analógica, geração digital. Vou falar só um pouco, porque o nosso material está bem, tá com toda essa dinâmica. Nós temos a oportunidade de falar sobre essa vivência digital e tecnológica que a gente tem visto acontecer nas nossas escolas de uma maneira frenética, de uma maneira cada vez mais presente, né? Então esse módulo, esse texto vem a nos aproximar dessas dinâmicas. Esse texto, ele é uma parte do trabalho que eu fiz no mestrado aqui na Faculdade de Artes Visuais, no mestrado em Cultura Visual, e que a gente tem a oportunidade de compartilhar com vocês. Então, esse subtítulo, Territórios Demarcados entre Sólidos e Líquidos Contemporâneos, ele surge mais na experiência do ensino à distância, na experiência como professora de estágio, como formadora de estágio. Então isso foi se misturando, essa rede foi sendo tecida a partir daquilo que eu estava olhando para a escola nesse contexto e vivenciando com vocês nessa mediação com essas mídias. Então tem uma tirinha aqui do Maurício de Souza, eu vou ler só para ficar menos complicado, né? Então o título da tirinha é Sinal dos Tempos. E o Titi está falando, parece que foi ontem que o papai me ensinou a jogar bola. Então, detalhe que ele está sentado na frente de um móvel, que agora não mostra o que é, né? Então ele está lembrando que o pai dele ensinava ele a chutar a bola, e ele não dava conta. E depois o pai dele falava, ora, com o tempo você aprende. E o pai ensinou ele a andar de bicicleta, ele caía. E ele dizia, paciência, com o tempo você aprende. Acho que nunca vou aprender matemática. Ora, com o tempo você aprende. Não, é 2 para lá, 5 para cá. Nem fazer churrasco o menino dava conta lá, queimava tudo. E o pai dele, né, um dia você aprende, o papai dá conta, né? E ele foi aprender a dirigir, com o tempo você aprende. E aí o Titi, depois de algum tempo, fala assim, o que seria das crianças sem os adultos para lhe ensinar as coisas, né? Então ele reconheceu que o pai dele tinha realmente todo o potencial para ensinar. Só que um dia o pai dele foi mexer com o computador e ele falou, Titi, eu desisto, nunca vou aprender a mexer nesse computador. E ele falou, paciência, papai, com o tempo você aprende.
Então isso a gente tem vivenciado, não é só na rua, na escola, mas dentro de casa. E uma das coisas que eu quero já começar falando nessa situação dessas mídias, que nós temos gerações misturadas aqui. Uma geração que tem sido conhecida como a geração digital, que são essas crianças, adolescentes, jovens, que têm dominado essas mídias, e a geração analógica, que ainda mexe com uma coisa, com outra, né, que eu chamo de linha divisória, que está entre a água e o óleo, mas nós somos essa linha divisória. Então nós temos um compromisso. E o nosso módulo, o texto, tem uma pergunta: o que eu, arte educador, tem a ver com essa história toda? Você e eu somos a linha divisória entre essa água e óleo. Então, uma coisa que eu quero destacar, e eu brinco que a gente tem que fazer assim, eu tenho que relaxar. Cadê a Gíria? A Gíria tem que relaxar. Por quê? Eu não tenho que aprender todas as mídias como professora. Eu não tenho que aprender e sair correndo na frente do meu aluno para ensiná-lo. Porque enquanto eu estou gastando tempo para aprender, ele já está aprendendo outras coisas muito além. A gente tem essa realidade, né? Às vezes tem um celular hoje que eu gasto meses para aprender a mexer com ele, e aí já surgiu um outro celular, e aí para a geração digital essa coisa é muito tranquila, e às vezes para a gente não é. Então nós temos conhecido a partir de alguns autores que têm escrito sobre isso, que a gente tem tentado dialogar para entender, né, não para aprender para ensinar, mas para aprender e dialogar, estar perto. São alunos, são filhos, são pessoas que vivem juntas, mesmo sendo de características diferentes. Então a geração analógica, ela tem sido conhecida como uma característica sólida, e a geração digital como uma característica líquida. Qual a diferença disso, né? Então, o sólido, ele tem um formato que dificilmente ele vai alterar a sua forma. E o líquido, ele tem uma característica mais móvel, e ele muda de forma conforme está a base que ele está que está recebendo esse líquido. Então vocês vejam que os autores, falando a partir dessa metáfora, eles estão posicionando, colocando a diferença gritante que existe entre um e outro. Existem conflitos? Claro que existe. Existe conflito até entre gerações iguais, existe conflito até só entre sólido, só entre líquido. Então, um dos maiores conflitos são os lugares que essas gerações se encontram e convivem, né? Uma delas é na família, na casa. Cada casa tem o seu território, né? A sala, a cozinha é sempre da mãe, da dona da casa, mas o meu quarto, não, esse é o meu escritório, esse é o meu lugar. Então, mesmo sendo uma casa onde tem várias gerações, os seus territórios são demarcados. Por isso que a gente está falando aqui sobre esse subtítulo, que são territórios demarcados, mas nós, em particular, vivendo numa fronteira sem limites, que é a rede, que é a internet. Então, a partir desses territórios que são demarcados, nós estamos lidando com um espaço que não tem tantos limites assim. A tensão acontece quando os conceitos são vivenciados em um mesmo contexto, entre pessoas do mesmo grupo que tendem, em sua maioria, a resistir ao opositor e suprimi-lo. Então é aquela história do mais forte que quer vencer no grito. Então a contribuição de um dos autores que a gente tem dialogado, que é Bauman, ele traz a ideia desse sólido moderno e líquido moderno, que são essas duas situações. As primeiras, que são sólidos, orientados por um policiamento e cadeias de comando, que são acostumados. Isso assim, eu vou passando bem rapidamente, vocês se detenham no texto, no nosso módulo. Então, a característica sólida, ela vem principalmente de um posicionamento familiar muito taxativo. E a característica líquida, ela vem também de uma receptividade que quer ser libertadora. Então,
essas situações humanas, elas vão desencadear no contexto que a gente vive também, que é no contexto escolar. A gente estava aqui sentado aqui 5 minutos antes de começar, a gente estava falando, porque lá na escola, porque dá aula para criança, como que é complexo, como que é difícil, a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então são situações que a gente não foge quando a gente está no contexto escolar. Então, um exemplo, em uma residência convivem diferentes gêneros, diferentes gerações, marcadas por forte influência de momentos e circunstâncias que definiram suas identidades ao longo dos anos e décadas. Dentre esses estão avós, pais, tios, dispostos em uma hierarquia que estabelece culturas, na maioria patriarcal, seus modos de viver, criar os filhos e, consequentemente, os netos. Existem, sobretudo, os conflitos dessas práticas, que se diferenciam ao longo do tempo, gerando em um número considerável de residências a caracterização de espaço que se dá na marca de seus territórios, para que sejam respeitados momentos específicos vividos por uma determinada geração, nesse caso, da geração contemporânea. Então, uma das coisas que eu queria destacar é essa diferença ou esses pontos que a gente tem chamado de geração digital e geração analógica, e da metáfora do líquido e do sólido a partir dessas gerações. E convidá-los a ler o texto e a mergulhar nesse tema, sabendo que é algo que a gente tem vivenciado. E uma das coisas mais importantes não é ler o texto e falar, então eu vou aprender o que está aqui, não. É dialogar com ele e trazer aquilo que você já vive como prática docente lá na sua escola. Eu tenho certeza que você tem mais experiências do que eu para falar desse tema. Lá na escola, convivendo com o seu aluno, na hora que você começar a falar no fórum ou na sala amanhã, você tem várias contribuições que vão além disso que está escrito. Então essas são valiosas, essas contribuições. Então, a respeito da nossa disciplina, era isso que eu queria trazer, dessa geração contemporânea complexa, mas nós estamos envolvidos e temos muito para discutir e aprender. A outra coisa que eu queria destacar é sobre o evento de estágio, que nós estamos aí envolvidos na expectativa de receber todos vocês em 2 dias, né? Que é na sexta-feira à noite e no sábado o dia todo. Então nós temos assim uma expectativa que vocês fiquem o sábado todo, né? E destacar também a fala da professora Leda nesse evento, porque vocês conhecem o material do estágio 1 e estágio 2, e que foi escrito por ela. E nós temos então um momento de refletir sobre as práticas que vêm nos acompanhando nesses estágios. E dizer que, ressaltar que segunda-feira sai a lista dos aprovados do artigo, provavelmente também sai a lista dos monitores que se inscreveram, e aí eu queria destacar que tem alguns critérios para a escolha ou definição dessa monitoria. Então, um dos critérios é quem se inscreveu para ser aprovado não pode ter tido nenhuma reprovação de alguma disciplina nesse semestre. Quem enviou o artigo automaticamente não vai ter como ser monitor, porque pode chocar e aí você não vai saber o que fazer, se você vai ser monitor ou se você vai se deter na sua comunicação, né? E não está com nenhuma pendência de segunda oferta. Então são esses critérios que a gente entende que pode, né, privilegiar. Nós tivemos 70 inscrições para monitoria. Então, nós não temos como atender esse quadro. Então, alguns critérios para vocês já conhecerem se o seu nome não estiver na lista, ok? Tem alguma pergunta em relação ao evento de estágio e o presencial que vai ser no dia 26, 27? O chat já está aí agora. Pode ser. Gente, tem um monte de pergunta que é porque vocês não estão vendo daí. Né? Não, estou falando no auditório, contando para eles que aqui tem muita pergunta. Som. Microfone. Quem vai ter coragem? Estão envergonhados?
pergunta? Tem alguma pergunta? Não. Mas fizemos certidão. Então tá. Então nós vamos dar sequência, vamos dar oportunidade às outras formadoras para falarem das disciplinas, agradecer o espaço e amanhã à tarde, no momento da disciplina de estágio, estarei aqui também juntamente com as meninas para ouvi-las e compartilhar aí as nossas experiências. Obrigada.